Olá, eu sou o Beluga e você está no canal 83. Hoje eu vou responder o comentário que foi feito no vídeo desafiando o Thiago Santinelli, Load e Cauê Moura. E o comunistão? E o comunistão? Essa é a pergunta que foi lançada como desafio e apesar de ser 3 contra 1, ninguém se habilitou a responder até agora. Nem o Santinelli, né, que disse que não ligava para essa questão de cascalho, que podem processar ele e tal, que ele não liga para perder dinheiro, mas para me responder, parece que o capital midiático fala mais alto, né, porque eu marquei o canal dele, mas ele simplesmente não me retorna um vídeo resposta ou um comentário aqui em forma de post, ou enfim. E quem fez o comentário foi o Desenho para Tatuadores, onde ele diz: já parou para pensar que a moral individual pode ser algo que não está totalmente atrelado a uma escolha? Uma forma de buscar refletir sobre isso é pensar estatisticamente em quantas pessoas recorrem a meios ilícitos em determinados ambientes e quantas pessoas recorrem a esses mesmos meios em outros ambientes. Entendo que sua intenção seja trazer sua forma de ver o mundo e pensar sobre o mundo é o caminho mesmo que a gente erre. Estou comentando porque não vi malícia, apesar do argumento um pouco desconexo, então acho que valia refletir. Refletir, por exemplo, o porquê de algo como a sociologia ser uma ciência e se provar independente da escolha individual. Quando a gente pode falar de números em escalas maiores, a situação deixa de ser uma questão de escolha porque existem padrões que se repetem, né? Espero que tenha ajudado na reflexão. Na ocasião, eu dei uma resposta, né, para esclarecer que ele, qualquer um, é livre e muito bem-vindo para discordar ou concordar. Né, todos esses comentários ajudam. Né, eu até deveria ter ampliado isso num vídeo recente que eu fiz sobre por que o canal se chama 83, onde eu disse que a intenção era fazer um bate-bola com outros youtubers, mas não só com os youtubers, é com qualquer pessoa que esteja disposta a fazer esse tipo de comentário, de reflexão. É esse bate-bola aqui que é a intenção. Então, eu dei uma resposta para ele, esclarecendo essa situação, mas hoje eu gostaria de voltar nesse comentário, porque eu fiquei matutando sobre isso alguns dias. Né? Fui até atrás de alguns textos que pudessem me ajudar a esclarecer algumas dúvidas, quando então me deparei com um vídeo do canal Os Sócios Podcast, chamado Clóvis de Barros, A Filosofia do Existencialismo, Os Sócios 213. Eu vou usar trechos desse vídeo para chegar nas dúvidas que eu cheguei. Primeiro porque eu não consigo achar minhas dúvidas nesses podcasts. Provavelmente, por não ter lido e estudado o que eles estudaram, eu faço perguntas que não passam pela cabeça de quem apresenta o programa. Veja um exemplo. Clóvis, posso fazer uma pergunta? Claro. Porque a nível profissional, concordo bastante com essa visão de que, bom, você não é explicador 100% do tempo, você não tem essa essência que veio no seu nascimento, como você disse, tá faltando um explicador no mundo, então vamos mandar o Clóvis. E sei que as pessoas se comportam assim, porque eu fui militar durante 11 anos, eu tinha amigos que fardados agiam de uma certa forma, falavam de uma certa maneira, e quando não estavam fardados, eles eram diferentes. Então não era a mesma pessoa, eles adequavam a maneira como eles se comportavam de acordo com a ocasião, parecia até de acordo com a vestimenta. Agora, você não acha que os existencialistas a nível humano em si estão negando certas obviedades? Porque, por exemplo, como o fato de afirmar que não há uma natureza humana. Porque, de fato, o ser humano ele é muito diverso, imprevisível. Mas se a gente pega 7 bilhões de pessoas, na verdade 8 bilhões de pessoas na Terra, a gente consegue reduzir a um mínimo. A gente poderia falar que, olha, essa é a natureza humana, um certo instinto de sobrevivência, desejo sexual presente, é algo que tá dentro dos animais, né? Ou até, por exemplo, não tem natureza humana, então a gente poderia falar que não há certas normas de comportamento, sendo que se a gente pega, apesar de comportamentos diversos, a gente também consegue chegar ao mínimo ético. Acho que em quase toda a sociedade, para não falar em toda, matar, sem que seja por legítima defesa, por exemplo, seria errado. Será que ele não tá negando alguma coisa que a gente vê que, cara, isso aqui é óbvio que existe? Nossa, mas tipo de princípio. É gozado como eu não vejo obviedade nenhuma. Não? Nenhuma. Primeiro você falou em desejo sexual. Aí você disse, está nos animais. Bom, se está nos animais, não é propriamente uma natureza humana. Né? Mas você não concorda que está no homem também? De todos os viventes, né? Sim. Olha, eu conheço muita gente que não tem desejo sexual nenhum. Aliás, é um grande problema da nossa era. Né? Até porque, vamos combinar, não faltam remédios estimulantes e aumentos de testosterona para ver se dá um jeito e dá uma animada na coisa. E se você está discutindo a natureza humana, você tem que encontrar alguma coisa que seja, de fato, distintivo, seja exclusivo do humano. E aqui, sim, eu interromperia o Clóvis, se lá estivesse, né, para fazer 2 considerações. Primeiro, se a natureza do cavalo, por exemplo, é não comer carne, ou seja,
ele é um herbívoro, eu não veria um cavalo comendo carne, certo? Mas quem já teve contato com sítio, fazenda ou vídeos aqui no YouTube já viu cenas como essa. Ou seja, isso muda a natureza do cavalo? Não. Então, o fato de termos alguns seres humanos que optaram por não transar ou por alguma alteração hormonal não apresentam libido, isso não altera o fato de que há em nós, seres humanos, um desejo por sexo. Quem viu o vídeo lá lembra da menina Misha querendo usar batom, biquíni e tudo mais. Pois bem, mas o Clóvis nos lembra que isso não é exclusividade nossa. Os animais também têm desejo sexual. Isso é verdade, mas aqui entra a minha segunda consideração. Eu nunca vi um Freud entre os animais. A única espécie que discute seu próprio desejo somos nós. Então, se é a exclusividade que o Clóvis coloca como um obstáculo para a existência de uma natureza humana, então encontramos uma. Nós temos essa coisa chamada de consciência, inteligência, ou seja lá o nome que a academia queira dar, que nos distingue do resto da natureza. Gato não vai para a lua. O Clóvis já explicou isso dezenas de milhares de vezes e nessas horas ninguém do podcast lembra de fazer tais considerações. Por quê? Pergunto eu, né? Tem milhões de inscritos, leu livros, parece que foi para a faculdade. Eu não conheço nada do pessoal do canal, mas em quase 2 horas de vídeo o pessoal nem resvalou nesses pontos. E isso me traz uma frustração, uma angústia que até às vezes me desanima de assistir às vezes alguns vídeos, porque tipo, não sei se vale a pena gastar quase 2 horas para não chegar aonde eu gostaria de chegar. Então, fica a dica aí pro pessoal do podcast Os Sócios, chamem o Clóvis de novo e façam mais considerações aí no meio da conversa. Se quiser, pretensão minha, com 92 inscritos aqui, 93, eu empresto minha voz para mandar bala. Aliás, se eu sou um desses que tem a chance de ter podcast, eu desconfio que ninguém iria querer vir, porque eu ia encher o saco dos caras com um monte de perguntas. Os caras, das duas, uma, ou eles iam achar da hora um lugar que tem um monte de perguntas, ou eles iam odiar, já que o negócio ali é meio que ficar naquela conversa sem muito desafio. Ah, mas isso para filosofia não é desafio nenhum, Beluga. Nos livros tem isso e muito mais. Que bom que você teve acesso a todos esses livros. Mas por que então a ausência dessas perguntas? Por que permitir que o professor avance com exemplos que aparentemente são incongruentes para nós aqui do Baixo Clero? São dúvidas que me afligem e se eu tô lá, eu vou apertar o cara contra a parede. Não no sentido ruim da expressão, mas como alguém que quer aproveitar ao máximo aqueles momentos. Quantos têm a oportunidade de conversar com Cláudio Barros Filho? Quantos? Pois é. Então, tem que perguntar. Mas o que isso tem a ver com o comentário do desenho para tatuadores, Beluga? A discussão do podcast é sobre existencialismo versus essência. E em determinado momento, o Clóvis irá falar sobre como o pensamento existencialista coloca a responsabilidade inteiramente no colo do ser vivente. A cada passo, 360 graus de opções. Uma loucura, imagina. A cada decisão tomada na vida, muitas outras são negadas e o resultado da sua vida são suas escolhas e nada mais. Você é livre para escolher e voltar, enfim. E é lógico que a essa altura você já está pensando, não é bem assim, Beluga. Pois bem, o desenho para tatuadores inicia seu comentário com a pergunta: já parou para pensar que a moral individual pode ser algo que não está totalmente atrelado a uma escolha? Nossa, que da hora, velho. Pô, eu queria que os inscritos se sentissem mais à vontade para fazer uns comentários assim. Isso aqui já daria um podcast inteiro. Porradaria filosófica no horizonte. E aqui eu vou aproveitar para convidar o canal Henry Bugalho e o canal Iluminismo Pós-Moderno, do professor Daniel Gonçalves, que andaram se estranhando aí ultimamente via vídeos, mas que falam de filosofia, para caso queiram, se sintam à vontade para nadar de braçada nessa lacuna que eu aponto aqui. E claro, citem a porra do meu canal, para ver se eu consigo monetizar aqui o meu canalzinho, não sejam mãos de vaca, né? Mas voltando, se eu não escolho, quem é que está escolhendo? E aqui o negócio embaça. Se eu não estou escolhendo, alguém está escolhendo para mim. E o desenho para tatuadores irá sugerir isso logo em seguida, quando ele diz que determinadas condutas ilícitas são praticadas mais no ambiente A do que em B. Tipo, quando você verifica quem furta mais celulares, o que você encontra? Moradores dos bairros nobres de São Paulo ou da periferia, da favela e etc. Estatisticamente, você vai encontrar mais gente pobre, marginalizada, não é isso? Bom, de vez em quando tem a turma do pessoal metendo a mão grande. Mas estamos falando de estatísticas, números, e nesse sentido, nas minhas andanças aqui, eu achei uma pesquisa da Cielo.
que resumidamente irá me falar sobre como a teoria econômica sugere que a desigualdade de renda contribui para o aumento da criminalidade. E, em parte, o estudo revela que o modelo usado na pesquisa, ele evidencia que isso é mais verdade quando os crimes estão relacionados a questões materiais. Portanto, eles sugerem que essa associação tende a desaparecer quando os crimes são estupros ou assassinatos, que não sejam aqueles oriundos, o assassinato oriundo de latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Só que, observando os tipos de crimes que foram catalogados para a pesquisa, eu não encontrei o tal do crime de colarinho branco ou corrupção. Lembra do vídeo resposta ao Jones Manuel e uma pergunta sobre corrupção? Então, o dono da JBS, por exemplo, não vai constar nessa pesquisa. Assim como gerentes, CEOs, empresários, sei lá mais o que, no esquema que foi mostrado lá no vídeo. Políticos, então, nem cheiro deles nessa pesquisa. Então, essa estatística não me mostra os ilícitos que acontecem entre aqueles que já têm dinheiro no bolso. O que pode nos dar a falsa impressão que esses ilícitos são frutos únicos e exclusivamente de uma necessidade, de uma carência, de uma posição de marginalidade, onde o indivíduo, por força da situação, se vê pressionado, obrigado a tomar decisões que em condições normais de temperatura e pressão ele não tomaria. Só que aqui o negócio embaça de vez, aqui o negócio começa a ficar enroscado, e é muito da hora, porque você começa a ver que a resposta não é tão simples. Lembra do vídeo desafiando o Thiago Santinelli, Load, Cauê Moura, e o comunistão? Eles não vão responder, né? Lá eu falo sobre o documentário 20 Dias em Mariupol, e nesse documentário tem um trecho que mostra bem como esse negócio é embaçado. Veja que doido, os caras resolvem saquear uma loja. Você pensa, estamos no meio de uma guerra, as pessoas procuram por água, comida, agasalho, né? Então, mas aí tá o doido, a dona tá lá tentando expulsar os invasores, quando ela pergunta para um dos invasores por que diabos ele estava roubando uma bola de futebol. Ela vira na lata para ele, vai lá assistir o documentário, pergunta para ele, o senhor vai jogar futebol no meio da guerra? Então, ora, entendam que existem sim estatísticas que apontam sim falta de recursos e que, portanto, isso irá precarizar as condições de vida a ponto de gerar crimes, disputas por recursos. Porém, muito do que se vê por aí já passou dessa linha há muito tempo. Nós não temos só o ladrão de galinha. Nós temos o canalha, o sacana que no meio da guerra resolve saquear uma loja atrás de uma bola de futebol. Aqui no Brasil nós temos notícias de caminhões tombados, sei lá, com soja, com cerveja, e que o pessoal vai lá e leva tudo. Espírito Santo, por exemplo, não faz muito tempo, experimentou dias de crime frente à greve da polícia, onde se via pessoas carregando televisão na cabeça. E por outro lado, não podemos esquecer, nós temos crimes muito mais graves quando observamos a JBS, por exemplo, mascarando carne estragada. Barragens sendo rompidas e ceifando várias vidas, não uma, mas 2 vezes. Quantos foram presos? Quantos? Será que esses crimes entram na pesquisa? Então, o que eu quero dizer com isso? Esses números não podem ser lidos friamente. Lá nessa pesquisa da Cielo, há uma série de considerações sobre como eles chegaram a esses números e como eles mudam o resultado se você mudar algumas variáveis, como desmembrar os tipos de crime, por exemplo. E a partir daqui nós podemos então recair sobre a segunda parte da observação do desenho para tatuadores. Deixa eu ver se eu estou no tempo aqui. Estou. Quando ele fala sobre a sociologia ser uma ciência que se prova e padrões que se repetem em escala. Veja, fazendo um paralelo, eu não creio que a física possa explicar o mundo sem a química, a geografia, ou que o mundo esteja satisfeito com elas e sem a literatura, as artes. Cada uma delas preenche um pedaço do quebra-cabeça. Então imagino eu que com a ciência social não seja diferente. A psicologia social, por exemplo, seria uma espécie de confluência entre o estudo do comportamento individual versus coletivo. Como nos comportamos quando em grupo? Há uma prevalência de um sobre o outro? Vejam esse experimento aqui. Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí.
Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. La internalización de un comportamiento gregario es parte del aprendizaje social. Cuando vemos a nuestro grupo realizar una tarea, nuestro cerebro nos recompensa por seguir sus pasos. Cuando vi que se levantaban todos, sentí que tenía que unirme a ellos. O de lo contrario, me excluirían. Una vez que decidí seguir la corriente, me sentí mucho más cómoda. Nos socializamos a través de la conformidad, pero podemos desarrollar malos hábitos o repetir errores pasados. Y por eso incluso este rebelde, que no transigió con estas tonterías, al final se unió a la multitud. Y más impactante que la facilidad con la que la conformidad afecta al modo de actuar, es que unas fuerzas similares dan forma inconscientemente a su modo de pensar. Observe que essa situação funcionou com a moça, mas com o rapaz já houve uma variação. Com outros, talvez nem funcionasse, seja porque a pessoa está cansada, porque ela tem um problema no joelho, porque ela é menos propensa a seguir regras, ou porque irá perguntar já de cara para a moça do balcão o que está acontecendo. Enfim, uma série de variantes que poderiam dar outros finais a esse experimento. Tá, mas o que isso tem a ver com o desenho para tatuar que o tatuador disse? Ele está nos convidando a refletir sobre questões em escala, ou como o grupo pode influenciar uma escolha individual. E nesse experimento, vemos que sim, uma pessoa pode fazer uma escolha influenciada pelo grupo, pelo seu meio. E nesse sentido, há que se questionar até que ponto aquilo foi uma escolha sua, plena, consciente ou livre. Talvez seja essa a camada mais interna, mais profunda do comentário dele, e que do vídeo do podcast, e lá no vídeo do podcast isso também é abordado. Até que ponto eu realmente sou livre para escolher, né? Você está condenado a ser livre, né? Segundo algumas formas de pensar, você é livre para escolher e o resultado da sua vida é diretamente relacionado a essas escolhas. Mas como escolher algo que você nem sabe que está escolhendo, por exemplo? E aqui a gente realmente começa a entrar no mergulho de profundidade, pelo menos para mim, aqui do baixo clero, né? Porque sempre tem aquele cara, eu já sei disso. Que bom que você já sabe, então me ajuda, faz um comentário, seja cooperativo, não fique aí só desdenhando do meu não saber, né? Entra no bate-bola, bate a bola, chuta a bola aí também. Eu lembro do programa do Jô Soares, até hoje, onde ele dizia que o Brasil estava democraticamente se encaminhando para um país socialista. Se eu encontrar esse trecho, eu coloco aqui. Como se o voto das pessoas no PT representasse isso.
Como se o povo, de fato, tivesse consciência dessa escolha. Beluga, eu tô meio perdido. Pensa comigo. Você acha que todo adolescente irá fumar maconha ou cigarro, virar aviãozinho do tráfico simplesmente por escolha própria? Ou por influência do meio em que vive? O quão influenciáveis são os adolescentes? Eles acham que não, que são super livres e que cada escolha é feita por eles. Quem lembra da sua adolescência vai lembrar disso. Mas você que já é mais velho, consegue olhar para trás, ou até tenha um filho ou uma filha adolescente, o que é que você vê? Pois é. E como se não fosse suficiente, você poderia ainda se questionar, uma pessoa é livre, por exemplo, para começar a usar drogas por escolha própria. Mas uma vez viciada, ela é livre para sair por escolha própria? É uma questão de escolha. Perceba que quanto mais camadas você avança, mais embaçado vai ficando. E eu acho da hora. Então, acredito eu que é essa ponderação que o desenho de tatuador nos traz com o seu comentário. Assim, existe assim a decisão individual, que inclusive pode influenciar um grupo. Basta ver o que um fiscal resolveu fazer lá no vídeo Resposta ao Jones Manuel, uma pergunta sobre corrupção, enquanto todo o seu entorno fazia diferente. Mas o inverso também é verdadeiro. E tudo isso é atrelado a uma série de variáveis, como idade, escolaridade, personalidade, experiências, etc. E aí você pergunta o que isso tem a ver com o que você disse no vídeo em questão, aonde o desenho para tatuadores fez esse post. É que nós podemos escolher fazer diferente se quisermos. Mas isso não quer dizer que nossas escolhas serão isentas de influências do meio em que vivemos. Somos frutos do nosso meio. Por uma dessas coincidências que eu adoro, o Baca Gaijin, né, lá do canal, com esse nome, eu não sei o nome do rapaz lá, estava falando em certa medida sobre isso em seu vídeo. Se você pensa assim, você não entendeu nada da filosofia de Beco do Japão. Lógico que com outra abordagem, mas ele vai falar em certa medida sobre o eu versus nós. Eu gosto muito das brisas do Baca, tá? Essa parte assim que ele fica viajando e tal. Eu queria, inclusive, saber fazer essas imagens que ele faz, mas quando eu fiz um teste aqui com o meu celularzinho, ficou meio tosquinho. Tá certo que a paisagem também não ajuda. O cara tá lá no Japão cheio de neon, refletindo na água e tudo mais. Aqui a paisagem é diferente e eu ainda não tenho aquele olhar necessário para arrancar dela o que tem de melhor para fazer algo assim. Mas se uma hora eu conseguir, eu vou experimentar fazer esse negócio aí que ele faz. Mas vai ser sem aviso, do nada. Pô. Agora, se você me acompanhou até aqui, eu acredito que você já está se perguntando a pergunta inevitável. Eu não posso acreditar que você chegou até aqui sem se fazer essa pergunta. Será que existe alguma estatística que comprove a prevalência de um sobre outro? O quanto influenciamos e o quanto somos influenciados? Indivíduo versus grupo. Porque, lembra lá do filme O Voo, o personagem lá? Você pode seguir adiante, como sempre, mentindo para você mesmo e para todo mundo. Muitos esperam que você faça isso. Talvez esperem que você só faça isso. Vão dizer, o mundo é assim, ao contrário de nós fizemos o mundo assim. Mas aí vem a pergunta. E se você, assim como aquele um fiscal, resolver trair essa expectativa e fazer diferente, o que é que acontece?